Olá, estamos aqui para falarmos sobre mais um tema de direito administrativo. O tema de hoje, nós vamos falar sobre autarquias. Quando se fala em autarquias, qual é o conceito de autarquias? Quais são as espécies de autarquias? Suas prerrogativas, características? Como eu consigo visualizar isso numa prova de concurso ou até mesmo numa prova para a Ordem dos Advogados do Brasil? É bem simples, ó. A autarquia, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, diga-se de passagem que essa lei é uma lei específica, com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Bom, se eu pegar o conceito que está previsto na lei, no âmbito federal está no Decreto-Lei 200/67. Lá no artigo 5º, inciso 1, ele dá o conceito de autarquia. Basicamente é a mesma coisa que está escrito aqui. A autarquia sempre vai possuir a característica de ser uma pessoa jurídica de direito público. O que acontece é que a doutrina faz uma série de divisões em razão de objeto, em razão da atividade que ela vai desempenhar. Então eu separei aqui uma forma de você saber quais são os tipos de autarquias que existem. A primeira autarquia, que é a chamada autarquia comum, é a autarquia administrativa de serviço. Então, por exemplo, o INSS é um exemplo de autarquia administrativa, chamada de autarquia comum. A segunda espécie que nós vamos falar são as autarquias em regimes especiais. Aí você tem a autarquia especial no sentido estrito, ou seja, estrito sensu, como por exemplo a SUDENE, como por exemplo algumas autarquias com funções específicas. E as agências reguladoras. As agências reguladoras podem ser a agência reguladora de fiscalização e exercício do poder de polícia, ou ainda a agência reguladora que fiscaliza as concessões, permissões e autorizações de serviços públicos. Então, são consideradas agências reguladoras, uma autarquia especial. Cuidado! A agência executiva não é uma autarquia em regime especial. A agência executiva é uma autarquia comum, ou seja, de serviço administrativa, que por ela não estar satisfazendo as necessidades públicas, ela realiza um contrato de gestão com a administração pública, aumentando assim a sua autonomia financeira, orçamentária e dando a ela mais controles e instrumentos para fazer uma melhor gestão. Então, na verdade, é até criticada pela doutrina, porque aparentemente é uma autarquia que não está atingindo sua finalidade pública e ela é contemplada com um contrato de gestão. Outro modelo de autarquia são as autarquias corporativas, aqueles conselhos das entidades de classe, o CRM, Conselho Regional de Medicina, CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, são exemplos de autarquias corporativas. A Ordem dos Advogados do Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma autarquia sui generis. Então você não vai enquadrá-la como uma autarquia corporativa, porque ela é uma entidade sui generis. Temos ainda a autarquia fundacional, que são as fundações autárquicas, como por exemplo a FUNAI, a Fiocruz, as universidades públicas, são exemplos de autarquias fundacionais. A autarquia territorial são os territórios, há divergência na doutrina, mas os territórios são considerados autarquias territoriais, portanto, uma espécie de autarquia. E a última são as associações públicas. As associações públicas podem ser de direito público ou de direito privado. Para ela ser enquadrada de natureza autárquica, tem que ser de direito público. Então, as associações públicas de direito público possuem essa natureza autárquica. O que elas têm em comum? As características. São pessoas jurídicas de direito público, portanto gozam de prerrogativas funcionais e até mesmo imunidade de impostos sobre seus bens, serviços e atividades que estão desempenhando. Desempenho de atividade típica do Estado, ou seja, atividade própria, aquela que somente o Estado pode desempenhar. Como se trata de uma entidade descentralizada, significa dizer que para uma autarquia ser criada, houve uma especialização do serviço ou atividade. Toda atividade realizada pela administração direta, com função típica de Estado, pode ser realizada através de uma autarquia. Você sabia, por exemplo, que eu posso pegar e transformar o Departamento de Polícia Federal
que é um órgão da administração direta em uma autarquia? Pois é, isso é possível, pois as autarquias desempenham atividades típicas do Estado. Capacidade de auto-administração e capacidade administrativa específica, pois quando elas são constituídas mediante lei específica, há uma transferência do patrimônio para essas entidades. Mas essas entidades ficam sujeitas à tutela da administração direta, ou seja, se sujeitam à supervisão ministerial no âmbito federal através do controle finalístico, ou seja, não podem fugir da finalidade. Seria mais ou menos como se eu usasse a seguinte frase: autarquia, faça o que você quiser, só não fuja de sua finalidade. Se você vai vender os seus bens, se você vai locar os seus bens, se você vai se utilizar de patrimônio através de uma cessão ou uma locação, a União ou outra ente estatal não está preocupado, só não pode fugir da sua finalidade. Se fugir da finalidade, aí ocorrerá uma forma de controle mais próxima, ou seja, uma espécie de intervenção para que seja recolocada na sua finalidade precípua estabelecida em lei específica. Quais são as prerrogativas e privilégios que essas entidades têm? Prazos processuais maiores. O novo Código de Processo Civil estabeleceu prazo em dobro, tanto para recorrer quanto para contestar. Reexame de ofício, pois há a indisponibilidade do interesse público. Então, por se tratar de uma pessoa jurídica de direito público, tem que perseguir o interesse público. Então, tem que fazer o reexame de ofício. Despesas processuais pagas somente ao final do processo, é uma outra prerrogativa que ela tem. Seus bens, por se tratarem de bens públicos, são impenhoráveis, imprescritíveis e não oneráveis. O que isso quer dizer? Que não pode recair sobre ele nenhum tipo de penhora. São imprescritíveis, então não pode ser utilizado o uso capião neles, bem como não admite penhora, justamente porque tem natureza de bem público. Presunção de legitimidade de seus atos, pois pratica atos administrativos típicos por se tratar de pessoa jurídica de direito público, bem como se sujeita à lei de licitações e contratos, pois se trata de um contrato administrativo, quando realiza com terceiros. Autoexecutoriedade, ou seja, pode ser posta em execução os seus atos independentemente de intervenção judicial ou de qualquer outra autorização de qualquer poder, por isso que os atos são autoexecutórios. Sujeitos ao regime de precatório para o pagamento, prazo prescricional especial de 5 anos para as ações pessoais, assim como as demais entidades políticas, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Imunidade tributária relativa ao imposto sobre seus bens, serviços e atividades. Então essas são as características das autarquias. Espero ter ajudado e pelo menos ter dado uma luz para você quando falarmos sobre autarquias, espécies e classificações, você já vai ter uma boa noção. Acompanhe-nos na rede social, você pode aí acessar o nosso canal do YouTube, inscreva-se nele, porque esse vídeo está disponibilizado lá, assim como outros, vale a pena você conferir. Pode também curtir a nossa fanpage, assim quando nós fizermos comunicações com vocês, estarão todos notificados. E no início do mês que vem, vamos ter uma live, vamos escolher um tema para a gente poder falar sobre esse tema e você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o tema. Aguardo vocês nas redes sociais.